Olá, boa tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:02. Eu sou Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Minha gente, olha, hoje é quinta-feira, já é praxe, já é tradição por aqui, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Então vamos escalar o nosso time para análise e para o debate dos nossos assuntos de hoje. Dr. Carlos Ballarati, médico patologista clínico, sócio fundador de diversas startups na área da saúde e é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Dr. Ballarati, mais uma vez, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Obrigado pelo convite. Boa tarde aos colegas de mesa e boa tarde a todos os ouvintes. Então vamos colocar aqui na mesa o nosso primeiro assunto desta edição do Gente do MPD que Fala. O grupo de procuradores da Lava Jato do Paraná anunciou na semana passada o fim da força-tarefa que atuava desde 2014. A equipe foi dissolvida, porém alguns integrantes migraram para o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, para dar continuidade às investigações. A medida é um marco no embate da equipe com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Também é simbólica, por representar o fim de uma equipe que chegou a ser decisiva na política nacional, mas que perdeu relevância e credibilidade nos últimos anos. Doutor Ballarati, não é exatamente o seu escopo, né? O senhor é médico, mas na sua avaliação como cidadão, há riscos de prejuízo no combate à corrupção com essa nova estruturação? A sua avaliação. Como você falou, Mauro, eu não sou expert, mas como cidadão posso dar minha opinião. Vejo com muita tristeza, porque na realidade você está passando uma mensagem de afrouxamento do combate à corrupção. Parece que há uns anos atrás nós estávamos virando esse jogo, a sociedade civil, como o Roberto colocou e o Dr. Ricardo também colocaram, que tinham um papel importante de fazer essa mudança, de cobrar, não vai conseguir se mobilizar por pandemia, por uma série de coisas, e a gente vê que parece que estamos perdendo esse jogo. Que é uma grande tristeza como cidadão, eu posso te dizer que sentimos muito por isso. Espero que mesmo se os grupos da Lava Jato tiveram excesso ou tiveram desvios, poderiam ser corrigidos e continuar com o trabalho que foi muito benéfico para a sociedade civil, né? Numa roda de amigos, é difícil encontrar alguém que nunca teve o cartão de crédito ou o cartão bancário clonado. E na pandemia essa estatística se intensificou. De acordo com o relatório anual 2020 de atividade criminosa online no Brasil, o país é campeão em vazamentos de dados de cartões, acumulando sozinho 45,4% do total de casos registrados no mundo. Distante do segundo colocado, os Estados Unidos, 34,3%. E de acordo com o levantamento, dentre as 10 instituições financeiras com maior número de vazamentos, 7 são brasileiros. Doutor Ballarati, nos conte a sua experiência aí com o cartão clonado. Aliás, o doutor Dicilo disse que a instituição financeira o alertou sobre a clonagem do cartão dele, e nós temos hoje o cartão online, e eu digo que eu fui alertado num dado momento pela minha instituição financeira que eu tive um cartão online que foi clonado. E achei bastante estranho e não imaginava que a tecnologia, não houvesse tecnologia para a proteção de cartões online. Enfim, mas vamos lá, doutor Ballarati. Bom, eu fui recentemente clonado. Há cerca de 2 meses, a minha instituição me passa uma mensagem devido de alguns valores, acima de R$100, ela me avisa, e você consegue atuar. Mas o que me chama mais atenção é que é difícil a gente rastrear onde a gente foi clonado, né? Eu me considero um cara super cuidadoso em fazer compras online, mesmo compras físicas, e infelizmente você não consegue se proteger, se blindar de uma forma totalmente eficaz. E muitas vezes a gente, como eu falei, não consegue descobrir a origem de quem te clonou e tomar alguma atitude nisso. Então, é um jogo de gato e rato, né? Parece que os ratos estão
à frente dos gatos nessa corrida. Infelizmente, a gente tem que cada vez mais tentar se precaver, mas acho que é uma batalha que a gente está perdendo nisso, né? E se você pensar bem, esses números são impressionantes, porque nem toda a população brasileira é bancarizada, né? Imagine se tivessem mais gente bancarizada, mais gente clonada em números absolutos a gente teria, né? O próximo assunto aqui, o governo federal planeja o governo federal planeja entregar ao Haiti, em uma operação tratada como ajuda humanitária, 1 milhão de exames que fazem parte dos cerca de 5 milhões de testes de Covid-19 encalhados em um armazém federal e que vencem a partir de abril. A ação visa evitar mais desgaste à imagem do ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, mas pode não ter utilidade e, se tiver, irá reduzir o estoque brasileiro. Outro lote foi oferecido a hospitais filantrópicos e santas casas, que devem recusar. Doutor Ballarati, afinal de contas, por que os testes não foram utilizados ou foram utilizados em parte? Eram mais de 7 milhões e 100, hoje são 5 milhões, e o governo, agora nessa intenção de ajuda humanitária, pretende mandar 1 milhão lá para o Haiti. Mauro, é um assunto complexo. Vamos lá. Vamos entender primeiro quais são os testes, que são os RT-PCRs. Na realidade, os RT-PCRs são testes complexos que necessitam de equipamento pessoal especializado para realizar. Esse é um ponto. Mas eles são feitos em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa da coleta, que é feita através de um suave, que é um cotonete, e transportado a amostra em tubos que têm soluções que preservam a viabilidade do material genético viral, no caso da presença dele. Segundo lugar, a gente tem a segunda etapa, que é a etapa da extração, ou seja, a gente trabalha para expor esse material genético do vírus e, na terceira etapa, fazer a ampliação desse material genético e ter a possibilidade de fazer essa detecção. Claro, se tiver material genético do vírus, o resultado vai dar positivo, se não tiver, vai dar negativo. Então, são 3 etapas. O que está acontecendo, pelo que eu entendo? O Brasil comprou, nessas 3 etapas, ela só comprou a etapa, só tem os reagentes de amplificação e detecção. É a mesma coisa que, fazendo uma analogia com o carro. Para você ter um resultado da RT-PCR, você tem o motor, a carroceria e as rodas, para você ter o carro funcionando. O Brasil, basicamente, só tem um motor. Então, não adianta você colocar no mercado, doar esses testes, se você não tiver a etapa completa disso. Então, antes de doar, eu gostaria de ver esses testes sendo utilizados no Brasil. Ou seja, nós termos a capacidade de comprar o material de coleta, os kits de coleta, termos a capacidade de fazer a extração, de fornecer os equipamentos de extração e utilizar esses reagentes de amplificação. O Brasil testou muito pouco sua população. E aquela máxima da gestão, se você não mede, você não gerencia. Então, eu acho que essa pode ser uma posição um pouco fragilizada do governo de doar esses testes quando eles ainda poderiam ser utilizados no Brasil. E também não adianta doar para o Haiti, se o Haiti também não vai ter as 2 etapas do teste, que são o kit de coleta e os kits de extração. Agora, utilizar esses testes no Brasil significa ter para uso desses testes outros insumos, não basta ter só o teste. Talvez aí esteja uma das razões pelas quais o Brasil não usou até agora. Exato. Por não ter os insumos. Exato. Os cotonetes, enfim. Exato, exatamente. Falta a etapa 1 e 2. Falta nós termos os kits de coleta entre cotonete e o tubo de preservação e o kit de extração do vírus para extrair o material genético do vírus. E também os laboratórios que utilizam essa metodologia são laboratórios que têm uma certa complexidade. Então, não é hoje esse teste está ficando cada vez mais simples, mas esse que o Ministério tem são testes complexos que você precisa de equipamento e pessoal especializado para fazer. Nós tivemos boas iniciativas privadas disso, grandes laboratórios ajudando o governo, se disponibilizando a ajudar o governo para fazer isso, para ajudar os LACENs, o Instituto Adolfo Lutz, mas, infelizmente, essa cadeia do fornecimento dos insumos não está completa.
É. Um outro aspecto, doutor Ballarati, a gente já discutiu isso em outras edições aqui do Gente do MPD que fala, com a presença do Carlos Gouveia, presidente da CBDL. Esses testes tinham vencimento em janeiro. A Anvisa prorrogou esse vencimento para abril. Fica difícil entrar na cabeça da população uma situação como essa. Você vai pegar um remédio para dor de cabeça, um exemplo. Está vencendo esse mês. Bom, eu não... Ou venceu no mês passado. Eu não vou tomar porque de duas uma. Ou não vai fazer efeito ou vai me fazer mal. Como é que você empurra a validade de um teste de Covid? Na realidade, muitos dos testes laboratoriais têm essa margem de você poder ter mais um prazo um pouco mais estendido disso. Em primeiro lugar, a Anvisa é uma agência extremamente séria, com pessoal técnico extremamente capacitado e que devia ser um dos orgulhos do país. Infelizmente, infelizmente ela está sofrendo muita pedrada, uma coisa injusta. E ela fez um esforço herculeano para ajudar a trazer testes e validar esses testes aqui no Brasil. É difícil a população entender isso, mas a partir do momento que a Anvisa, que é a nossa agência super séria, comparada às melhores agências do mundo, comprova que os testes podem ter essa validade estendida, e eles podem, isso é uma realidade, eles podem ser utilizados. O grande problema, eu volto a dizer, Mauro, não adianta você validar parte das etapas. Não adianta você só ter um motor funcionando se você não tem a carroceria e as rodas do carro. Né? Mas essa questão da validade adiada, empurrada para frente, é a preocupação dos hospitais filantrópicos e das santas casas. Eles, quando eu disse aqui que eles devem recusar, é justamente porque se vencer na mão deles, olha aí, vocês que deixaram vencer. E não é bem isso. Na realidade, o grande problema é que você, encurtando o prazo, você tem que ter uma demanda muito grande para utilizar esses testes, né? Agora, se você recebe esses testes de uma forma incompleta, você vai demorar mais até você fazer o uso deles. E realmente eles vão perder a validade na mão das pessoas que receberão essa doação, né? E aí, na realidade, você está passando a batata quente para o outro, né? E o fato de o Brasil querer doar 1 milhão desses testes para o Haiti, não passa aquela impressão de, olha, a gente precisa se livrar disso? Uma parte disso, pelo menos. Eu particularmente acho que existiria mercado, ou existiria a possibilidade de utilizar esses testes no país. Particularmente, essa é uma opinião pessoal minha. Sim. A decisão de Arthur Lira de mudar de lugar o seu gabinete tem efeitos que vão além dos obstáculos ao trabalho diário de jornalistas. A obra Relâmpago materializa um antigo projeto de encastelar presidentes da Câmara longe dos olhos da imprensa e do escrutínio público. Ao levar o gabinete para um local com acesso direto ao plenário, onde funciona hoje a sala usada pelos jornalistas, Lira e seus sucessores ficarão a salvo em prejuízo da transparência de uma rotina que está no centro de alguns dos acontecimentos mais marcantes da história do país. Doutor Ballarati, como se sente como um cidadão interessado nas informações e que, eventualmente, pode faltar transparência nessa relação entre o presidente da Câmara dos Deputados e o eleitor? Mauro, eu acho que você colocou muito bem, todos os colegas colocaram, é a falta de transparência. Você passa uma imagem que você está diminuindo a transparência de um poder tão importante como é o poder legislativo. Eu acho que uma sociedade cresce muito quando ela tem diálogo. Eu acho que a imprensa é uma forma de você dialogar com a sociedade. E quando você tira o diálogo, acho que a gente perde grandes oportunidades de crescer como sociedade civil. Bom, agora perguntas aqui da nossa audiência. Deixa eu abrir aqui. Vamos passar a fazê-las. 12h49, minha gente. Doutor Ballarati, o Paulo Távora, no nosso canal no YouTube, pergunta o seguinte: instituições científicas brasileiras como a Fiocruz e o Instituto Butantan teriam condições de criar e produzir uma vacina 100% brasileira? Existem pesquisas de universidades, como a Universidade de São Paulo, Laboratório de Imunologia do INCOR, pelo professor Calil, que já está nesse caminho buscando vacinas brasileiras. Sim, nós temos capacidades, existem outras, se eu não me engano, na Universidade Federal de Minas Gerais,
nós teríamos, e esses dois grandes institutos têm essas condições. Mas lembre-se que ciência é dinheiro dependente. Quanto mais dinheiro a gente tiver em ciências, mais fácil e mais possibilidades a gente tem de desenvolver certos medicamentos e certas vacinas também. O Brasil tem profissionais e cientistas altamente capacitados para isso. O que a gente precisa é, muitas vezes, melhorar a nossa infraestrutura. Eu acredito que em breve nós teremos, sim, uma vacina 100% nacional. Seria uma forma, não sei se isso acontece, mas os dois institutos, o Fiocruz e o Instituto Butantan, enfim, produtores de tantas vacinas que fazem parte aqui do nosso calendário, devem ser referência mundo afora também na apresentação, na exportação desses produtos, né? Então, um caminho para a elaboração de uma vacina contra a Covid também, né? Sim, a única diferença é que é um vírus novo, estamos aprendendo com eles e demandam um certo tempo de conhecimento para aprender, mas temos tecnologia, temos capacidade. O Butantan é um dos institutos, se eu não me engano, que mais exporta vacina de influenza, e isso não é só de países ricos. Você pega países como a Índia, que tem indústrias farmacêuticas que fazem uma quantidade enorme de vacinas de alta tecnologia também. É aquilo que eu digo, o que a gente tem que a gente necessita seria mais dinheiro realmente. Não só dinheiro público, eu acho que o dinheiro privado pode ser muito bem-vindo, principalmente no desenvolvimento de novas tecnologias na ciência brasileira. Uma última pergunta, ainda dá tempo aqui. Uma pergunta minha agora, doutor Ballarati. Para a gente, a sua avaliação, a gente fez também uma conversa a respeito disso ontem, aqui no Gente que Fala, sobre esse movimento encabeçado pela Luísa Trajano, que é a dona proprietária da Magazine Luiza, para esse grupo de empresários atuarem nessa questão da vacinação, da logística, da organização, enfim, de tudo que envolve a vacinação contra a Covid-19. Esse meio empresarial, dentro desse movimento, terá condições de suprir aquilo que a política até agora não conseguiu? Eu acho que é uma somatória. Nós estamos vivendo um período de exceção. Nós nunca vivemos uma pandemia tão grande nos últimos anos, e eu acho que a somatória do público com o privado ela é super bem-vinda. O vírus não está preocupado de onde vem a vacina, se ela é paga pelo serviço público ou se ela é privada. O que nós temos que fazer é vacinar a maior parte da população. Por que isso? Porque a gente diminui a circulação do vírus. Diminuindo a circulação do vírus, nós evitamos que os vírus sofram mutação. Evitando que ele sofra mutação, a gente diminui a possibilidade dele infectar as pessoas de uma forma mais grave da doença. Além do mais, a vacina também, sabem-se por estudos científicos, que ela evita as formas mais graves de doença. Com isso, a gente consegue diminuir toda a permanência, ou toda a busca pelo serviço médico dos hospitais. Então, a vacinação é o único caminho para a gente controlar isso de forma eficaz. Eu vejo com muito bons olhos o empresariado se unir ao governo e tentar vacinar o quanto antes a população e o maior número de brasileiros possíveis. Doutor Carlos Ballarati, está com a palavra, eu peço sua despedida e aí a gente passa para os demais. Bom, mais uma vez é um grande prazer participar, Mauro, doutor Ricardo, doutor Roberto, doutor Davi, colegas da mesa, pela excelente discussão. E eu termino com um apelo. Por favor, usem máscaras e se vacinem o quanto antes. Por favor, usem máscara, respeitem ao próximo. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. 1h em ponto, obrigado pela audiência, até amanhã.